Sucesso na escuta, ligado no povo, firme na rota. Voltando, parte 3, bate-papo tá bom demais, Coronel Arantes, um fenômeno, destaque aí, não era para ser protagonista, mas acabou sendo uma das figuras centrais desse movimento da caminhada pela liberdade e justiça. Coronel, a gente tava falando sobre um evento que foi muito ruim, não vou falar que foi um evento trágico, não teve morte, mas assustou todo mundo, preocupou todo mundo, poderia, mesmo sendo um evento natural, um raio, ter manchado esse evento que foi um sucesso total, mas é muito triste, né? A gente vê pessoas que talvez estavam torcendo para aquilo dar errado, ou um raio, alguém ter machucado para poder descredibilizar ou falar mal do movimento, ou até um acidente que fosse. Exatamente, Sanches. Assim, como eu disse, quando eu vi a notícia, né, eu já estava descansando, eu fico imaginando, pô, se a pessoa tá achando isso bom, ela queria que uma carreta tivesse passado, e assim, eu acho que cada um tem o seu lado político, defender a sua ideologia, tranquilo, né? Mas a partir do momento que você começar a torcer para que pessoas morram, né? Já passa a ser doentio, né? Então, mas graças a Deus, né? Eu acho que, como eu disse, tudo tem um propósito, né? Então, eu acho que até esse raio aí teve um propósito. Eu já participei de diversas manifestações, comandei, né? Eu estava como superintendente da PRF no 8 de janeiro, no pós-eleição também, e toda aglomeração, principalmente quando tem alguma utilização de choque ou controle de distúrbio, a preocupação, primeiro, com as pessoas que estão lá, muito grande, fazendo a manifestação, independente de quem seja, se for MST, qualquer coisa, índio, patriota, porque muitos, principalmente o MST, utilizam crianças que estão ali na frente, então assim, ninguém quer machucar ninguém, nem os próprios líderes do movimento, mas é uma situação muito sensível. E assim, Sanches, nós passamos por um momento também, né, bem parecido com esse fechamento das rodovias, que foi a pandemia, né, que era o fechamento dos comércios. Então assim, aquilo foi uma época, não foi bem uma manifestação, mas que era ruim para a Polícia Militar cumprir aquelas orientações de fechamento de comércio. Eu particularmente, quando eu disse que de público, né, volto a falar de público aqui, na época dos black boxes, né, eu tive oportunidade de trabalhar naquela manifestação ali aqui na Praça Cívica, né, e assim, ali nós não tínhamos, tava sem capacete naquela época, foi muita pedrada que nós tomamos, né, tava reformando a Praça Cívica, tinha aqueles paralelepípedos pequeno, então assim, você ficava quase que... E os caras jogavam mesmo. Jogavam foguete, então assim, todo mundo tem o direito, né, de manifestar, cara, mas quando você partir para agressão para as forças de segurança ou desobedecer às ordens de desobstruir uma via, a gente tenta negociar o máximo possível, porque contra a força, contra o Estado, não vai ter, nós vamos tirar, não vai ter competição, então assim, alguém vai machucar, mas graças a Deus essas manifestações, como você disse, a gente percebeu que tinha um pouco de medo, né, do povo mesmo, e essa manifestação ela foi totalmente pacífica, né? Fomos bem tratados, tratamos bem, né, como eu disse, a lei da ação e reação, e estamos sempre prontos aí para a próxima. Isso tem que ser destacado, porque eu participei de vários, eu tô indo em todos, né, desde de antes aí, nas manifestações, e o povo é muito ordeiro, ele é respeitador de ordem, de comando, e é difícil, né, é o efeito manada, se um faz errado, todo mundo faz, se um suja, todo mundo suja, e esse movimento eu percebi isso também, esse cara que passava levando as águas, depois passava recolhendo o lixo, isso era fantástico, todo mundo querendo ajudar. Nós temos outra passagem lá, né, que acho que chegando em Cristalina, alguém alguém aparece com a bandeira do PT, e uma pessoa toma, logo em seguida o próprio grupo já vai lá e pega esse rapaz, toma dele e devolve a bandeira assim, não precisou nem da polícia interferir. Pô, mas na imagem tem até um policial meu em pé. Mas por que o policial não fez nada? Não, ele não fez porque quando o cara correu aqui, o pessoal mesmo já pegou o cara e já tomou a bandeira dele. Aí eu fui lá e falei com esse cara, deixa eu te falar, se você criar um problema aqui, nós vamos ter que ter um problema comigo, você vai ter um problema comigo. Então, a partir de agora, se chegar um manifestante aqui contra do PT... quem vai falar com ele somos nós. E aí eu vou falar com ele, meu irmão, hoje não é o seu dia.
pro seu dia nós vamos estar te protegendo também. Então essa era a nossa função ali, né? Essa frase ficou fantástica. Né? Eu lembro que ele entregou a bandeira e falou assim, você só fez a escolha errada, mas pode ir com Deus, alguma coisa assim, né? Bom demais. Coronel Arantes, uma parte que acredito que a sociedade tem muita curiosidade, a gente tá falando muito de segurança viária, que foi perfeito, mas ali tinha uma preocupação grande com a criminalidade, algum atentado, pessoas infiltradas. O Nicolas, em determinado momento, dentro do estado de Goiás, colocou um colete balístico. Como é que foi o trabalho de inteligência? Vocês tiveram alguma informação que tinham infiltrado? Vocês fizeram algum trabalho de coibir algum manifestante ou que era um infiltrado? O que você pode contar nessa parte de enfrentamento à criminalidade? Então, Sanches, a gente, desde o início, a gente já colocou a inteligência junto, né, acompanhando todo o nosso planejamento, e eu fiz um pedido direto ao chefe de Estado-Maior, Coronel Câmara, para que o Coronel Dário me auxiliasse com toda a inteligência da PM, né? E ali foi incorporada também a inteligência da Polícia Legislativa Federal, da Polícia Rodoviária Federal. E em relação a ameaças, a gente estava monitorando as redes, né? Porque qual que é o grande problema das redes? Às vezes tem uma pessoa que vai lá e aquele fato lá do cara vou alugar um helicóptero para jogar ovo, não sei o quê. Assim, quando eu vi aquilo ali, eu falei, pô, esse cara é um fanfarrão, né? Um fanfarrão. Monitora, mas é balela. Só que esse tipo de gente incentiva uma outra pessoa que talvez não tenha a cabeça muito boa de fazer uma besteira. Então já leva o nosso nível de trabalho. A gente identificou sim um fato específico de uma pessoa que estava chamando, convocando, ele tem até uma página, é um morador de Brasília, inclusive foi ex-funcionário federal, hoje não é mais, e a gente identificou e monitorou essa pessoa, e no dia da chegada em Lusiânia a gente conseguiu fazer a abordagem. A intenção dele era avacalhar, vamos dizer assim, não tinha uma ameaça de risco de vida imediato, não. Até porque, senão a gente teria conduzido para a delegacia. A gente identificou, qualificou, registrou a ocorrência e a partir dali a gente liberou esse pessoal, mas ele ficou cadastrado no nosso sistema, né? Teve alguma outra situação, né? Que às vezes você tá passando ali e vê alguém, pô, não tá, aquela atitude daquele cara não tá muito legal, né? Porque você via ali, vou dar um exemplo, todo mundo muito feliz, querendo ver o Nico e tal, aí você já vê um cara ali, já com a cara meio fechada, ou alguma coisa tem errado. E então a inteligência aproximava, verificava ali, fazia uma abordagem ali de forma mais velada, mais tranquila, sem tentar expor a pessoa e até mesmo a própria instituição. Tem especialistas em segurança pública que criticam muito isso, mas a polícia tem o tirocínio mesmo, tem que olhar pra cara do cara e falar assim, esse cara não tá cabendo nesse movimento aqui. Não, é preconceito? Não, pode ser um preconceito que é o tirocínio, é um conceito que a gente tem do que não é o comum. Aí tá lá 100 graus, o cara tá com 5 moletom, tudo coberto, tá errado. Então, lógico, a polícia ela tem a sua forma de trabalhar, tem sua forma de desconfiar de algumas pessoas, sem nenhum tipo de preconceito social, mas é um preconceito que você já tem estudado na vida, que tem 30 anos de carreira e já sabe de tudo. O nosso maior medo ali, Sanches, era com um ataque com um veículo, né? Que esse seria um ataque complicado, né? Isso é dificílimo de você evitar, né? Porque se fosse uma pessoa ali aproximada, a gente consegue fazer uma contenção. Exatamente. Mas um veículo, pará-lo é complexo. Mas assim, até isso eu faço um elogio. Perceba o trabalho invisível. A pessoa, ela fez um relato na rede social, e aí toda a rede chegou, conseguiram abordá-la antes dela chegar no movimento, já viu que não tinha perigo nenhum, que não estava armado, não tinha uma intenção, já qualificou, porque o cara já fica esperto, os caras estão de olho em mim, né? E aí, esse trabalho aí já preventivamente, ninguém nem ficou sabendo disso, mas o risco que existia ali já foi ali mitigado pela inteligência, pelas pessoas que abordaram, e realmente foi muito interessante. Vamos falar ali da região um pouquinho. Como que você foi para lá recentemente, não foi? Para o entorno? 2023, já tem 3 anos. Não, tem 3 anos 3 então. Anos. Sua promoção coronel foi quando? Foi julho agora. Julho de 2025, né? Não, bom demais. Então, a região lá, como que você pegou em 2023, que já foi numa gestão boa, mas aquele entorno sempre foi muito preocupante, e como é que tá hoje? Eu brinco que eu hoje em Goiânia,
eu não preocupo com nada de segurança pública. Pode acontecer, igual o roubo de celular, pode acontecer um furto, principalmente, aí os que são os crimes mais de violência, né, o roubo. Mas o que tá tendo muito agora é estelionato, crime cibernético, mas em Goiás o bandido realmente tá fugindo daqui. Como que tá o entorno hoje? Você pode contar, Coronel? Olha, Sanches, hoje a gente reduziu todos os índices, como eu disse aqui no início da nossa conversa. Os crimes de roubo ainda ocorrem, é quase impossível a gente zerar, né, essa estatística, né, mas nós temos uma queda de quase 80% do roubo à pessoa, né, a transeunte. O roubo de veículo, mais de 50%, né, o roubo de comércio, mais de 50%. Para você ter uma ideia, acho que o último roubo de comércio que a gente teve na nossa área deve ter uns 4 meses. Né? Numa área, eu estou falando numa área, de quem conhece a região do entorno ali, uma área de 1,5 milhão de habitantes. Hoje você sabe que o efetivo policial para todo mundo não é legal, então eu tenho uma participação muito boa com as prefeituras, todas as minhas 5 prefeituras lá, que bancam hora extra para o policial militar, que é o nosso AC4, né? O policial que está, para quem o pessoal entender, o pessoal está na folga, ele vem tirar o serviço e a prefeitura paga esse banco de horas. Então, com isso, eu quase consigo dobrar o número de viaturas em cada cidade. Exatamente. Então, essa criminalidade, mas os crimes de violentos, por exemplo, crimes contra a vida, né? Tem o homicídio? Tem. Mas são homicídios, hoje mesmo a gente falou assim, cara, qual vai ser a estratégia? Eu tive uma alteraçãozinha, nós saiu de 2 para 3 homicídios. Então assim, acendeu a luz amarela. Falei, cara, mas a gente foi olhar os 3 homicídios, 3 horas da manhã dentro de casa. Falei, não é culpa nossa, né? Mas então é o seguinte, meu pessoal, nós vamos batalhar aqui agora a questão dos crimes que podem acontecer na rua, porque se juntar esses 3 aí que morreu dentro de casa e mais 3 que morreram na rua, aí nós já vamos para 6, então vamos combater essa aqui. E como que a gente faz isso? Presença, ostensividade. Nós, que aprovou aqui em Goiânia agora, eu até discuto com o Batista na questão da distribuidora de bebida. Isso já tem desde 2023, de segunda a sexta-feira, de segunda a quinta, as minhas distribuidoras de bebida fecham meia-noite. E bares. Não só distribuidor de bebida, só na sexta, sábado e domingo, que a gente tem um horário até 2 horas da manhã. Então, assim, e não adianta, tem influência. Aí a pessoa fala assim, mas eu tenho um estabelecimento, fiz um investimento aqui no Marista, que é um bar grande e tal, vamos trazer para Goiânia. Mas eu não posso tratar o Marista diferente de um bar lá na região noroeste, né? Então, aqui no Marista o cara tem condições de botar segurança, ter câmeras, mas aí eu vou fazer uma lei para o Marista e vou fazer uma lei diferente para a região noroeste. Então lá no entorno a gente aplica em toda a extensão do entorno já isso e ajudou muito a redução dos crimes. Uma coisa muito importante é a sociedade se sentir segura com a polícia. Eu sou um crítico, mas é um índice, né, mundial de 100 mortes por 100 mil habitantes. Mas ela não é um índice absoluto, né? Não é uma métrica que você tem que confiar 100%. Por quê? Tem a letalidade policial, né, que o pessoal fala, e tem a briga entre faccionados também. Então, se você combate o crime mesmo, às vezes tem mortes ali que fogem do controle, mas não foi um latrocínio, que é perigosíssimo. Exatamente. Você tem que combater os crimes que a sociedade não quer. Mas se você entrou em confronto com um faccionado, você matou 3 faccionados, 4 faccionados e aumentou sua estatística, eu não tô nem aí pra ela, não. Essa estatística aí, assim, primeiro que os números do IBGE hoje já... eles pegam o número do IBGE para tirar essa estatística, né, por 100 mil. Já não são reais, vamos ser sinceros. E outra coisa, Sanches, quando você pega uma população, igual, por exemplo, eu tive um latrocínio o ano passado, o ano inteiro, né? E prendemos o cara. Então, assim, nos demais crimes, quando você vai... Como é que eu vou combater homicídio? Eu falei, cara, é difícil. Aí a gente faz aquele estudo que você já sabe, é distribuidor e tal. Então começamos a fazer algumas operações nesse sentido. Só que quando você está combatendo o crime de homicídio, você está combatendo todos os outros crimes. Você está combatendo roubo, você está combatendo a parte da PM, né, que eu falo, que é uma ostensividade, presença. Eu tirar uma faca da cintura de um cidadão, não tem como eu provar que eu evitei um homicídio, mas provavelmente eu evitei. Isso, vai ter uma conta. Se você tirar um fuzil da rua, tem uma conta. Você evitou 3 mortes. Existe Exatamente.
né? Uma conta indireta. E isso o que não tem em Goiás, que eu acho maravilhoso, é o domínio de território. Porque Exatamente. eu já operei fora. Em alguns lugares que eu opero fora, a nossa inteligência, a gente faz um briefing antes, né? Ó, vocês vão ficar hospedados em tal lugar, não pode pegar a rota tal, porque se você entrar... Em Goiânia não tem isso. Não. Existe faccionada aqui, é óbvio que existe, tudo quanto é lugar, mas eles têm medo da polícia, eles não dominam nem o território e a polícia entra em qualquer lugar, isso é um fato. Qualquer lugar no entorno, eu entro sozinho. Eu e meu motorista, 2, 3 horas da manhã, qualquer horário no entorno. Hoje você pode entrar. Às vezes eu vou em alguma... sou morador lá agora também, né? Então eu saio à noite lá, eu e minha esposa, vou lá no Novo Gama, vou lá na Cidade Ocidental, num restaurante, em um jantar, alguma coisa, e assim, a população sentada na porta de casa, nos dias mais quentes, né? Que é uma população mais humilde, ela gosta de ficar na porta de casa ali, né? Então, assim, acontece, mas... Nós estamos muito bem, graças a Deus. Trazendo um pouco para a parte política, eu sou presidente também da Comissão de Turismo. E aí tem o MotoGP, eu estava hoje falando sobre a Arteco. Goiás está fazendo um turismo, eles estão brincando, é um turismo de moradia. Muitos milionários de São Paulo estão vindo morar aqui com a família. Aí a esposa fica aqui, as filhas estudam na escola, e ele trabalha lá. Porque lá já tá ruim a vida do milionário, porque às vezes não pode ir, é carro blindado, é perigoso. Os caras estão querendo morar aqui, visitar a Goiânia, ir pros bares, conhecer, né, Caldas Novas, Pirinópolis, com o celular na mão. Celular contando dinheiro. Eu falo, minha esposa, busca lá no carro, meia-noite, busca um negócio lá no carro, sozinha, não tem problema não. Isso em Goiás, a gente também vive numa bolha que talvez a gente nem dê valor, tudo bem. Mas em alguns locais, você vê Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, ali tá difícil. Conheço muitas pessoas, e meus colegas policiais, São Paulo. E uma curiosidade, questão do celular. Curiosidade de São Paulo. Teve uma época aí que eles quiseram macular os números durante o governo de um vice-presidente aí, que diminuiu muito o número de homicídios por 100 mil habitantes. Mas é porque eles fizeram um acordo com a facção criminosa, né? Supostamente fizeram esse acordo. Falou assim, ó, fica tranquilo, faz seus negócios aí, faz seus negócios aí. E aí as facções criminosas, as duas, ou outras, elas se fortaleceram, ninguém matou ninguém, abaixou o índice de número de mortes, de criminalidade, teoricamente, mas a sensação de perigo, a sensação de segurança, era horrível a sensação de segurança. Todo mundo inseguro, sabendo que estava dominado pelo tráfico, né? Então isso aí também é muito ruim, mas em Goiás é muito diferente. Aqui o povo ama a polícia. Eu senti muito até nas manifestações, quando a gente foi desmobilizar, né, tirar as pessoas das ruas, a sociedade, ela defendia os policiais, falou, não, eles estão certos, eu confio neles. Isso é muito bom, porque eu até coloquei emenda, eu tô na comissão de segurança também da Câmara, e eu coloquei emenda na Polícia Militar. Liguei pro Grande, falei, Grande, queria fazer, só que eu não queria investir na parte operacional. Isso aí já é a razão de existir de vocês. Eu queria o extraordinário, que é o que eu fazia muito na PRF. Nós batemos os recordes todos operacionais, de apreensão de droga em 2022, mas eu gostava muito de ir lá na invasão e levar um presente para as crianças carentes, levar estrutura. O CME tá fazendo muito isso com Saliba, levar estrutura para uma praça simples de um bairro e todo mundo vê um cavalo, vê o cachorro, vê o helicóptero, isso é massa demais. E eu falei, não, eu quero, Grande, que a gente faça ações sociais com esse dinheiro. Às vezes não tem, então aniversário de criança hoje não é com cantor de rap, de cabelo colorido. O aniversário de Goiânia é com o brevet da Rotam, pô. Isso é massa demais. E assim, a gente, lá no 5º Comando Regional hoje eu tenho uma estrutura, nós temos 80 crianças. 40 de manhã e 40 à tarde, né? Os nossos policiais mirins, né? E nós temos também um núcleo de assistência social, que é até um subtenente meu, o Raimundo, que toma conta. Então, assim, quase todo mês a gente distribui mais de 50, 100 cestas básicas. Além da Maria da Penha, que a gente agora separou, né? Tem um batalhão, não está mais no meu comando, mas mesmo assim a gente fornece alimentação, vestimenta para essas mulheres que realmente saíram de casa, ou então a gente já afastou o marido da residência, então a gente vem mantendo. Então a gente tem um trabalho social muito grande lá também, nessa região. Uma hora, quando você passar por lá, eu vou te levar para conhecer. Eu fico muito feliz com isso, que eu acredito que um Estado forte, ele utiliza
do aparato do Estado, da polícia principalmente, que é muito respeitada, e ela faz o extraordinário. A polícia já faz a segurança viária e o enfrentamento à criminalidade, mas você utilizar isso para inspirar a criança, porque quem tem que ter medo da gente é o bandido. Hoje... Mas a criança tem que olhar pra gente e falar assim, pô, eu queria ser igual ele. E isso tem muito em Goiás. Hoje, assim, eu falo no entorno, não em Goiás, mas eu vou falar na minha região. Eu não saio um dia sem... porque você é coronel. Não. Pode perguntar minhas viaturas lá. Toda viatura minha, pelo menos uma fotografia ele tira por dia com a criança. Ele tá passando, a criança tá dando tchau, ou então pede, eu queria tirar uma foto com você, policial, a gente para. Então, assim, a gente vê que esse reconhecimento da sociedade e esse reconhecimento das crianças. Falamos muito de segurança pública aqui, mas voltando com uma curiosidade da caminhada, eu senti que ali estavam novos líderes surgindo ou líderes se conectando ou se reconectando. Eu tive a grata oportunidade de ser apresentado por você para o Guilherme Batista. Ele é líder do projeto Missão, não é? E aí, cara, uma das coisas que me emocionou bastante também é fazer a caminhada em diversos momentos de chuva, extenuado, o canto de louvor. E eu fiquei com aquela música Porque Ele Vive, cara. Ela tá na minha mente aqui o tempo inteirinho. E aí eu até fiz um vídeo nesse, à noite, na chuva, e todo mundo cantando essa música Porque Ele Vive. E o Guilherme, cara, é um gigante, né? Um menino, cara novo, da nossa idade. Eu acho que eu tô jovem, né? Eu sou menino. Mas é um grande líder. Eu acho que acredita, assim, iluminado, um cara carismático, é bom de conversar, é um cara que tem milhões de seguidores na rede social, mas um cara simples, acessível. O que você fala do Guilherme? Vou chamar ele também para bater um papo depois aqui com a gente no podcast. Vai ser muito divertido, porque ele tem essa alegria espontânea dele mesmo. Guilherme eu conheço desde que nasceu praticamente, nós crescemos juntos, né, estudamos juntos no IP, nós dois somos de 90, eu sou de 14 de fevereiro, ele é 14 de março, então é um grande amigo mesmo, e ele tem esse espírito, esse chamado, né? E como eu falei, a cosmovisão cristã acaba nos identificando muito com a unidade de valores da caminhada do Nicolas. E ele, sim, é um amigo pessoal do Nicolas, né? Tanto é que o Nicolas liga para ele no dia seguinte ao início da caminhada e fala assim, acho que nós estamos precisando de oração e de música, traz uns cantores para cantar umas músicas aqui, porque devia ser muito solitário, ele não imaginou que ia ter essa repercussão, né, e ele falou assim, vou me preparando aqui para me lembrar do norte do centro. Então, o Guilherme é esse cara que anima, que está disposto a orar. Durante a pandemia fez lives de oração aí, uma atrás da outra, nunca furou, inclusive nessa caminhada a esposa dele estava recém-operada e ele tem 5 filhos, então assim, é um cara totalmente desprendido. A vocação dele não é política, o Nicolas já havia até chamado ele para se candidatar e ele falou, cara, isso não é, eu tô aqui a serviço de Deus, o meu chamado não é esse, o meu chamado é ir para os ribeirinhos, é levar o evangelho, alcançar as crianças nas escolas, que é um trabalho que ele iniciou há muito tempo, que tem uma repercussão muito grande, mas Deus tem aberto os celeiros do Guilherme, né? Eu fico muito feliz de ver o crescimento dele em relevância também. Deus já levou ele em Copas, né? Fazer preleção para jogadores, converter grandes nomes aí do futebol brasileiro. Então, Deus tem preparado o caminho do Guilherme, ele tem tido sabedoria para entender o seu chamado. É um cara totalmente conectado. E na época do segundo turno, inclusive, né, que a gente tinha certamente assim, um desafio a enfrentar, que era a cartilha do PT, que não tem absolutamente nada com a nossa cosmovisão, né, até porque nós somos pró-vida, defensores da liberdade, enfim. Então, ele fez campanha com o Nicolas no segundo turno inteiro, conscientizando os jovens sobre qual que é a visão bíblica, qual que é a doutrina cristã para a cidade, para a vida, porque a Bíblia não nos chamou para ser alienados. Nós somos aqui chamados para servir, e cada um deve servir conforme a sua vocação. Eu lembro de uma frase do Lutero que ele diz o seguinte, você pode glorificar a Deus fazendo um sapato, fazendo o seu melhor sapato, um sapateiro glorificar a Deus fazendo um sapato, um músico fazendo música, o político sendo um bom político. E aí, conectando com o que você disse sobre as jovens lideranças que nós temos lá, eu vejo com muita alegria os jovens se envolvendo na política, porque eu sou da época em que ninguém se envolvia nisso, porque todo mundo era vagabundo, como se dizia, né? Ninguém presta, é tudo igual. E hoje nós estamos vendo a
audiência da política e todo mundo se envolvendo nisso e acabam que aqueles que têm maior capacidade de chamar uma audiência e não necessariamente por um trabalho técnico, mas por uma chamada de atenção, né, às vezes uma briga numa universidade, discussões com transeuntes aí viram um potencial muito grande. E aí eu quero alertar essa turma de pessoas como você, que eu tive a alegria de encorajar, pessoas técnicas que já ocuparam lugares com competência, também buscarem esse tipo de conhecimento. Ok, você vai usar a sua audiência para alcançar um lugar na arena pública, na política, mas nunca deixe de lado os fundamentos do que você, a técnica, os estudos, os bons conselhos, né? Então, nós vemos a relevância da fé cristã, principalmente dos valores do Ocidente, na história da humanidade, né? A pessoa sabe que é errado matar com base em quê? De onde é que veio? Então, lembrar essa turma que está engajada na política, a gente vê a quantidade de jovens lá, que é preciso estudar. Mais do que ter a voz, né, gritar, é preciso ser eficiente. E que de fato tenha competência. Porque não basta a gente gritar se a gente não conseguir resolver a situação, né? Esse perfil, eu acho que eu acredito que o policial tem várias vertentes, porque ele é treinado, principalmente quando chega a coronel, e eles são obrigados a fazer o CGESP para virar uma patente. Ele é obrigado a fazer o KS para virar coronel. Existe então, qualificação. Não existe mais o cara que é burro, que é bruto. Não tem isso. Os caras são... Conversa de coronel, o cara é doutor, só que o cara é operacional também. E tem um fator liderança. Você acha que o cara que comanda uma tropa ali é um cara bobo, que não tem voz de comando, que não sabe gerir equipe, motivar os caras? Então, mas entrar pra política é muito complexo, porque tem que ter um propósito muito grande, que não é simples. Eu tô sofrendo demais, confesso. Não é no tempo que a gente quer, não é do jeito que a gente quer, é um ambiente pesado, inóspito, cheio de rolo, e você ainda não consegue fazer a mudança no tempo que você quer. Mas tiver a paciência que o PV, ele é idealista, ele quer mudar o mundo e ele é paciente também. Queria te agradecer demais, PV, novamente. Ele que foi um cara que sempre deixa claro isso, foi um dos que me encorajou, porque a política, ela é por ideal, não é um movimento natural eu ter entrado na política. O que eu amo fazer, né, é a polícia, é meu grupo ali, mas eu senti a necessidade, um chamado de Deus para que a gente possa mudar a realidade de Goiânia, de Goiás e do Brasil. E eu quero ombrear ao seu lado, já te falei isso. Nós estaremos hoje, talvez não com o mandato você, mas o ano que vem nós estaremos juntos com o mandato e poderemos fazer mudanças maiores. Mas mesmo sem ser presidente de uma agência gigante hoje, tem responsabilidade, um cara sério, que a gente olha que não é ladrão, que é honesto, que é confiável, que é leal. Então, nós precisamos mais disso e precisamos encorajar outras pessoas. Acho que esse é o grande objetivo. No final, a gente ter crianças que olhem para os políticos igual olhem para os policiais e falem assim, cara, eu queria ser igual ele. Hoje parece uma chacota, né? Mas é isso mesmo, olhar com orgulho para aquele cara que te representa verdadeiramente. Valeu pela moral novamente, meu irmão. Não, eu que agradeço. De novo, a mudança que a gente quer não virá com os políticos que a gente tem. Então, você tem que tomar uma decisão. Ou você é parte da solução, ou você é parte do problema. E Deus me chamou para não ser um omisso. Eu sempre terei posicionamento e eu peço a Ele sabedoria. Então, uma das minhas funções dentro da política, que é transformar o Brasil através da política, é encorajar pessoas. Então, se esse podcast que eu vim aqui servir para encorajar o Coronel Arantes, ou quem seja da corporação que esteja ouvindo aí, esteja pensando sobre isso, né? A gente tem o Rodolfo Souza também, que é um grande amigo que já se envolveu em política, que Deus te levante para cumprir o seu chamado, seja na polícia, na política, no jornalismo. Nós precisamos de jornalistas honestos, intelectuais. Por que não? Tamo junto. Valeu, meu irmão. Tenho certeza absoluta que nós vamos nos esbarrar nos próximos 5, 10, 15, 20 anos e estaremos fazendo bem para a sociedade. Obrigado pela moral. Obrigado, Sanches. Obrigado. Agradecer a minha tropa por estar sempre junto comigo, né? E, como te disse, o mais importante aí foi ela entender, né, que era necessário a gente cumprir essa missão da melhor forma possível, né? Dizer pro PV aqui que eu vou falar igual eu falei com os amigos da PRF lá da missão, eu vou ficar só no apoio, viu? Essa questão política. Eu vou ficar só no apoio, viu, PV?
Tamo junto aí, obrigado. Bom demais, cara, que maravilha. Fazer esse programa aqui, mais do que levar conhecimento para vocês também, é um momento especial para mim, porque a gente bate um papo de uma forma leve. Eu não sou apresentador, eu sou só um entusiasta aqui de outras pessoas. Foi um bate-papo muito bom que leva engrandecimento técnico para mim também. Foi uma honra, meus amigos. Santos da Escuta, Ligado no Povo, firme na rota. 17h30, sábado e domingo, na TV Capital, YouTube, Instagram, vamos fazer os cortes. Bora pra cima.